vamos para mais um vídeo aqui no canal Root. E hoje eu trago para vocês 3 maneiras simples de selecionar dados com Python. E a gente vai usar um dataset bem grande que é para mostrar para você o quanto é eficiente. Não é à toa que o Python é a linguagem mais utilizada hoje entre engenheiros, cientistas, analistas de dados e pessoas de outras áreas que têm descoberto o Python como uma forma eficiente e produtiva de lidar com os dados que cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia. Peço aí que você se inscreva no canal, deixe seu like para que esse vídeo possa ajudar mais gente também com a mesma necessidade, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. Vocês estão vendo na minha tela que eu já estou no Google Colab. Vou usar o Colab porque é uma plataforma simples para a gente utilizar, mas assim, isso tudo que eu vou fazer aqui pode utilizar na sua máquina, pode fazer em outros locais que você tem o Python instalado no servidor, na sua máquina, em qualquer outro local, vai funcionar perfeitamente. Bom, para lidar com dados em Python, é necessário o Pandas, né? Eu recomendo que use o Pandas. Então vamos importar o Pandas. O Pandas é uma biblioteca, import Pandas SPD, uma biblioteca muito utilizada por todos os analistas de dados, porque ela traz maneiras muito fáceis, muito simples de lidar com dados. Vocês vão ver isso agora. Eu preciso importar a biblioteca Pandas e eu vou botar um apelido nela aí, um alias para a gente utilizá-la como PD. Vou rodar isso aqui, então pronto, o Pandas está carregado, né? Então agora eu vou importar para um data frame. Data frame, mal comparando, seria como uma tabela com os dados que estão no arquivo. Vocês vão ver aqui, eu tenho um arquivo CSV que é muito grande, ele tem milhões de linhas, ele tem quase 8 GB de tamanho, tá? E é um CSV, então só para vocês terem noção de quantas linhas ele tem. E por que eu vou usar esse arquivo? Simples, porque é importante eu demonstrar isso para vocês com uma massa de dados muito grande. Eu fazer esse exemplo aqui com um arquivo com 300 linhas, com 1000 linhas, não vai ter efeito. Ele vai funcionar, mas você não vai perceber o quão eficiente é o Python para lidar com dados, né? Então eu vou criar um data frame, pandas.read CSV. Aqui eu vou ler um CSV. E aonde está esse CSV, né? Ele está dentro de drive, my drive, razão. Então eu vou botar um ponto / drive / my drive, lembrando que por trás isso aqui é um Linux, então é case sensitive, maiúsculas e minúsculas fazem toda a diferença, tá? E o arquivo é razão 2707 2022.csv. É um arquivo bem grande, tá? Eu vou dizer que o separador desse arquivo, porque eu já conheço esse arquivo, né? Ele é ponto e vírgula. Por default, né? O Python utiliza a vírgula, tá? Em alguns casos, a gente sabe que o arquivo CSV, né? Por natureza, ele vem com vírgula, mas quando a gente utiliza principalmente o Excel e utiliza o formato MS-DOS, essa exportação é com ponto e vírgula, tá? E eu vou dizer que o encoding, o que é o encoding? Encoding é a tabela de caracteres utilizada nesse arquivo, né? Então, dependendo, tem o TF8, ISO 8859, é a tabela de caracteres utilizada. Então, se a gente usa um encoding errado, aparecem aqueles registros com caracteres especiais, etc. Eles ficam bem deformados, né? Eu sei que esse arquivo é ISO 8859-1. Não é foco desse vídeo
explicar para vocês toda a parte de encoding, tá? Mas se vocês quiserem, podem deixar aqui no comentário que eu faço um vídeo dedicado a isso para vocês. E eu vou dizer o seguinte, como eu falei para vocês, esse arquivo tem milhões de linhas, tá? Mas muitos milhões. Eu vou dizer que eu quero só primeiro 1 milhão de linhas, tá? E eu vou imprimir um exemplo aqui do data frame. Não, vou imprimir quantas linhas ele tem, tá? Então, vejam aqui que ele tem que ter 1 milhão de linhas, né? 1 milhão de registros, ou melhor dizendo. Então, ele está lendo o arquivo e ele vai imprimir para mim o 1 milhão. Pronto, tem 1 milhão de registros, certo? Então, vamos adicionar uma linha de código só para deixar já o arquivo carregado para a gente ver a diferença entre os formatos, né? Então, primeira forma de eu selecionar os dados, para eu selecionar o dado, eu tenho que saber que dado, obviamente, de qual coluna eu quero selecionar. Eu vou primeiro dar um print no data frame, só para você ver as primeiras linhas desse data frame. Então, eu tenho algumas colunas aqui, tá? E essa coluna voucher é a coluna que eu vou utilizar, tá bom? Eu vou falar que eu quero todo registro cujo voucher seja 12264. Para não ficar no começo, eu vou até fazer diferente. Eu quero todo registro que o voucher seja 1606247, tá bom? Então, vocês já viram aqui a coluna. Eu vou pegar o data frame, vou fazer igual data frame. E eu quero dizer que df voucher é igual, tem que ser os dois iguais, tá? Porque se um igual só no Python é atribuição, então eu estou atribuindo um valor, e os dois iguais, de fato, é o sinal de igualdade, né? Então eu vou dizer que eu quero que o df tenha só df cujo voucher é esse. E eu vou imprimir novamente o data frame e vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui len print len para saber o tamanho do data frame para vocês verem que só vai ter esses registros. Então vamos rodar aqui. Olha só, gente, eu tenho 1 milhão de linhas, tá? Ele fez em menos de 1 segundo, tá? Mais especificamente 0.002 segundos a seleção, né? E ele trouxe só as linhas com esse voucher, tá bom? Existem outras formas de fazer, tá? Eu posso usar o lock. Então, eu poderia botar aqui, ponto, lock. E aí, o lock que vai mudar aqui é exatamente isso. É o lock, cujo df voucher vai ser esse aqui, tá? Então, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa. Vamos ver aqui quanto tempo ele roda, também muito rápido. Os mesmos 0.002 segundos, tá? Por quê? Porque é a forma simplificada de fazer o lock. Nesse caso, nessa circunstância, é exatamente fazer dessa forma, tá bom? E tem mais uma forma. O Pandas, ele te dá uma possibilidade de trabalhar com algo muito parecido com as queries de SQL, tá? E aí, você vai trabalhar uma sintaxe muito parecida. Claro que tem algumas peculiaridades, por exemplo, no SQL você poderia botar só igual, aqui tem que ser igual a igual, porque senão é uma atribuição, tá? E query é sempre entre parênteses, tá? Voucher, e vamos ver quanto tempo ele faz. Também foi muito rápido. Agora ele levou 1 milésimo de segundo a mais, 0.003. Então aqui eu mostrei para vocês 3 formas de você filtrar dados no seu data frame, filtrar dados
de seu arquivo, né? E depois aí você pode ver em outros vídeos aqui no canal como gravar isso no CSV, etc. De maneira muito rápida. Esse arquivo, só para vocês terem uma ideia, se eu tentar abrir ele num Excel, no Notepad++, ele não abre, ele tem quase 8 GB. E aqui, em poucos segundos, ó, em 13 segundos, ele carregou 1 milhão de linhas. Em muito menos de um segundo, em milésimos de segundo, eu fiz um filtro dentro dos dados, dentro de 1 milhão de linhas, selecionando o que eu quisesse. Tá? E lembrando que aqui a gente não está trabalhando nem com índice, nem com nada. Então, assim, viram como é simples lidar com dados em Python? E esse é um dos motivos pelos quais os especialistas em dados e outras pessoas de outras áreas que lidam com muitos dados estão descobrindo o Python para manipulação de dados. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido bastante útil para vocês esse vídeo. Tá? Então, eu insisto aí para você contribuir com o canal, se inscrevendo, deixando seu like, para que eu possa trazer mais conteúdo bem bacana como esse para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.